Uma boa noite para todos vocês. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ufa, esse ventinho me ajudará bastante. Mas de qualquer forma eu devo ensopar, porque o calor hoje está bem forte. Parabéns à igreja pelos 17 anos de existência. Obrigado ao pastor Djavan. Eu sempre venho à memória pastor Gilson, um outro amigo, mas é Djavan. O pessoal até brincou lá no nosso grupo pastoral, quando eu falei que vinha pregar na igreja do pastor Djavan, mandaram a foto do Djavan, o cantor, não sei porquê. Obrigado, pastor, por esse tempo, a liderança aqui da igreja, por termos essa oportunidade de compartilharmos as escrituras sagradas. Também a gente viu aí a esposa do pastor Djavan, um privilégio mesmo estar aqui com vocês. Eu vim com dois amigos da IP Alfa, o Wellington e sua filha Giovana, estão aqui comigo hoje. Quero convidá-los para vocês abrirem as Sagradas Escrituras no texto de Filipenses, capítulo de número 4, versículo 4 até o versículo de número 9. Filipenses, capítulo de número 4, versículo 4 até o versículo de número 9. O texto diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Oremos mais uma vez. Deus bendito, nós louvamos o teu nome por esta noite que tu nos deste. Louvamos o teu nome por esse povo aqui reunido na tua casa para celebrar ao teu nome, para adorar ao Senhor na beleza da santidade. Obrigado pela vida do pastor Djavan, sua esposa, sua filhinha Alice. Obrigado, Deus, pela liderança dessa igreja. Obrigado pelos 17 anos de existência que ela completa na tua presença. Abençoa grandemente essa igreja e que essa igreja seja um reflexo de Cristo aqui nessa cidade. Ó Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento e pedimos que Tu toques no coração de todos aqui, que Tu fales conosco através da Tua palavra, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que compreendamos as verdades aqui na Tua palavra. Oramos assim, agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, eu faço algumas perguntas para nós nesta noite. Como nós podemos ser felizes? Como nós podemos ser completos e realizados na nossa existência? Como nos sentirmos satisfeitos
nessa existência? Eu creio que somente com a consciência da imagem de Deus no nosso coração. Obrigado, meu irmão. Somente com a consciência de que somos seres singulares na presença do Pai. Somente com a consciência de que só temos paz em Deus e satisfação tão somente nele. Como podemos ser felizes nessa vida? Tendo a esperança e a confiança concentradas tão somente em Deus. Quero dizer para vocês que felicidade não é uma fórmula, não é um mar de rosas na vida, não é um destino aleatório. O fato é que a vida não consiste em poucos ou grandes momentos, mas em milhares de pequenos momentos nos quais temos significado profundo. A felicidade, então, é o desfrutar dos momentos significativos na presença da Trindade. Quero dizer para vocês hoje à noite que a felicidade é um empréstimo divino para exercitarmos a nossa imagem e a nossa semelhança, que recebemos da Trindade. A Bíblia mostra que nós temos aspectos morais e intelectuais que nós desenvolvemos como criação divina, refletindo então a imagem e a semelhança do eterno Deus. A felicidade então, como um dom da graça, é um processo para a nossa vida. Somos felizes, meus irmãos e minhas irmãs, mesmo com a dor. Somos felizes com o detalhe da morte e também da angústia em nosso ser, porque a felicidade ela tem a ver com Cristo em nosso coração e não com as circunstâncias da nossa vida. Nesse capítulo 4 aqui, depois de Paulo falar num tom mais duro no capítulo anterior, ele agora se dirige aos seus amados e saudosos irmãos aqui de Filipos, num tom mais cativante, demonstrando aqui o bem-estar daqueles que ele tinha pastoreado. Ele ama essa igreja o sustenta, mesmo que seja uma igreja simples, essa colônia aqui romana, lá em Filipos. E Paulo diz que essa igreja é a sua alegria e a sua coroa. E no momento de saudação, ele motiva a igreja para que ela permaneça sempre firme no Senhor. E aí ele dá uma pincelada no motivo de discórdia e desejo em especial que Evódia e Sintique sintam o mesmo no Senhor, porque essas duas pessoas são membros da comunidade em Filipos. E aí ele expressa a sua preocupação com o seu verdadeiro companheiro para ajudar mulheres que trabalhavam na obra do Senhor. E alguns dizem que talvez fosse Lucas ou então Epafrodito. E aí Paulo no texto faz uma proposta que é a base da sua carta para a igreja dos Filipenses, que está aí no versículo 4 que nós acabamos de ler, que é: regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ora, quais são então as atitudes para que tenhamos a consciência do significado em Cristo e da felicidade concentrada em Cristo e não em nós mesmos? Eu creio que a primeira atitude é um coração constantemente alegre. Eu repito, a primeira atitude para que nós tenhamos a consciência do significado da felicidade concentrada em Cristo é tendo um coração constantemente alegre. Nós já falamos desse versículo e eu quero afirmar aqui para vocês
que a nossa alegria é cristocêntrica. A nossa alegria, minha gente, é uma pessoa e não a ausência de problemas. Nossa alegria está centrada em Cristo, sem sombra de dúvidas. Quem tem Cristo no coração experimenta essa verdadeira alegria com toda certeza. Quem não tem Jesus pode ter momentos passageiros de alegrias, mas não tem a alegria verdadeira no coração. A alegria, gente, ela traz sentido para a nossa existência. A alegria é algo essencial na vida humana. O que mais buscamos em nossos dias é a alegria de viver, é o sentido da vida com alegria, com prazer. E na vida cristã, a alegria é fundamental, porque nós sabemos que a fonte da nossa alegria chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, a alegria é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, Ele que nos mostra o seu amor, para que a nossa alegria nele seja completa. E a maior alegria consiste em saber que somos amados de Deus através do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa alegria, Ele é o sentido da nossa existência. Gente, a alegria é uma experiência no coração de sabermos que somos amados por Deus e amados incondicionalmente, e que nada, absolutamente nada, doenças, problemas, morte, angústia, tribulação, nada, guerras, opressões, tristezas, nada pode nos privar desse amor por meio de Cristo Jesus, que é a nossa alegria. A alegria é uma firme convicção sobre quem Deus é e sobre aquilo que Ele faz na nossa vida. Alegria, minha gente, é uma confiança tranquila em Deus. Alegria. É interessante que nesses programas evangélicos da TV, que eu acho uma perda de tempo, com toda sinceridade, falando para vocês, a proposta para os crentes, entre aspas, venham para Jesus e sejam felizes para sempre, e tenham prosperidade total, e todos os problemas se findaram. Essa é uma mentira, com uma aberração profunda. Mas a diferença é: você vem para Jesus, você é aceito por Jesus, você é tocado pela graça de Cristo, e você tem essa alegria perene, que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas você não está isento dos problemas, você não está isento da dor e do sofrimento. Mas a grande diferença num cristão genuíno, verdadeiro, é que ele tem alegria em meio à dor, ele tem alegria em meio ao sofrimento, ele tem alegria no meio da morte, porque essa alegria é uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Então, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, citando Paulo, alegrai-vos no Senhor. A vida está difícil, os momentos são complicados, há uma crise no nosso país de identidade, de valores, mas quem tem Cristo não perde essa alegria, porque a nossa alegria chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Uma segunda atitude, um coração com moderação diante de todas as pessoas. Vejam aí o versículo de número 5, na parte A: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Paulo fala algo que ele tem visto que falta para a alegria do povo cristão, que é a moderação, a gentileza, a graciosidade e o autocontrole na vida.
Paulo sabe que esta moderação é um dos aspectos do fruto do Espírito, e percebam, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, temperança, benignidade, paciência, domínio próprio. A moderação tem a ver com o controle do nosso temperamento. Uma pessoa que anda com Deus não pode ser explosiva, não pode perder o domínio próprio, não pode ser destemperada. Meus queridos, suas palavras precisam ser temperadas com sal, como diz Paulo em Colossenses. As suas atitudes precisam edificar as pessoas que cercam, e a sua moderação precisa refletir minimamente o caráter de Cristo. Você quer ter uma felicidade na vida? Tenha moderação, não seja extremado nas suas atitudes para com as pessoas que cercam você. Seja gentil, seja dócil, seja gracioso, graciosa. Tenha uma atitude de viver longe da busca dos seus próprios direitos. Busque o bem-estar dos outros. Tenha a atitude de ser dócil e gentil com todos. No meio da sociedade, nós somos convidados para testemunharmos a alegria do Senhor através de um temperamento controlado, com cortesia, com graciosidade e amor. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Tem gente que fala: não, pastor, é o meu sangue italiano misturado com sangue espanhol. Ora, que coisa maluca, gente, isso não tem nada a ver. Ah não, pastor, é o meu sangue nordestino, eu venho lá da turma da faca, da peixeira. Não tem peixeira, não tem faca, não tem sangue italiano, não tem sangue espanhol. Tem o sangue de Cristo nas nossas veias, e é Cristo, com sua graça, que nos faz ser pessoas moderadas, e o Espírito Santo aplica a obra dele em nosso coração, colocando o fruto dele para que nós tenhamos domínio próprio, temperança, paciência e sejamos pessoas moderadas. É duro ver alguns maridos, algumas esposas, alguns filhos com zero de moderação na caminhada, na trajetória. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Mais uma atitude que nós vemos no texto: um coração que tem consciência da presença da Trindade. Isso aqui é muito sério. Parte B do versículo 5: perto está o Senhor. Ô gente, isso aqui gera temor na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Quando temos consciência da onipresença de Deus, nós tomamos cuidado para não desagradá-lo. Tem gente que mente para a esposa, para o esposo. Tem filhos que mentem para os pais. Mas nós nos esquecemos que o Senhor está perto. O Senhor é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele vê tudo. O homem, quando vai trair a sua esposa, ele esconde o zap, coloca lá uma senha para ela não ter acesso, vai para os lugares esconderijos da vida, mas Deus está lá. Se você for fazer uma falcatrua no trabalho, Deus está lá, Deus está vendo tudo, Deus está dentro de você. Paulo chama atenção para um item que é extremamente importante na nossa espiritualidade, essa consciência da presença de Deus. Deus habita em nós, e concluímos que Ele está presente em nós querendo ou não. Ele sabe de tudo que acontece na nossa existência. O que o Salmo 139 nos ensina: se subir aos céus,
tu lá estás. Se descer ao mais profundo dos abismos, tu estás lá também. Para onde eu fugirei da tua face? Não tem como. Por isso que nesse salmo Davi diz: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Antes do meu pensamento chegar à minha mente, tu já sabes. Por isso ele termina o salmo dizendo: Senhor, sonda mesmo o meu coração, conhece o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e conduze-me pelo caminho eterno. Perto está o Senhor. Tem gente que quer buscar Deus nos lugares. Não, eu não vou ficar aqui no pastor Djavan, porque aqui parece uma geladeira, igreja presbiteriana. Eu vou lá no fogo, porque o cara tem a revelação, a presença de Deus está lá. Que pobreza espiritual da nossa parte, gente. Deus está aqui. Tem um cântico que nós cantávamos, o ano que vem eu completo 50 anos de igreja, e esse cântico é tão antigo, eu cantava quando eu era criança na escola dominical. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, Deus está dentro de nós. Que consciência maravilhosa da presença do Criador em nós. Isso nos deixa mais tementes, isso nos deixa mais reverentes e com mais cuidado quanto ao pecado, porque Deus vê tudo. Cuidado quando você abre lá o seu celular e tem aquela imagem da moça bonita, toda bem torneada, e tem o item lá, saiba mais. Deus está vendo, Deus está ali com você nesse momento. Cuidado com as propostas indecentes, cuidado com as falas escondidas. Deus está aqui. A onipresença do eterno Deus marca toda a nossa vida. O que fazemos e o que praticamos deve nos levar a refletir a palavra de Paulo: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Percebam: coração alegre, coração moderado e coração com a consciência da presença do eterno Deus. Uma outra atitude: um coração que não anda ansioso. Versículo de número 6: não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa é uma atitude por demais complicada para nós, porque eu e vocês vivemos influenciados pelo urgente, pelo agora, e se as questões da nossa vida não são resolvidas já agora, nós passamos a ter ansiedade no coração. O que significa ficar ansioso? Significa ficar indevidamente preocupado. É sofrer antes do tempo, minha gente querida, é ficar angustiado. O significado dessa palavra aqui, a ansiedade, usada pelo apóstolo Paulo nesse texto de Filipenses, ela tem a ver com estrangulamento, é entrar em apatia espiritual, é não acreditar que Deus está no controle total da nossa vida. E infelizmente, ser ansioso é ser incrédulo. E essa ideia de estrangulamento é estrangulamento da nossa fé, da nossa confiança no caráter de Deus. Então, o fato de não entregarmos de maneira confiança tudo para Deus e descansarmos nele, isso é ansiedade, é estrangulamento da nossa fé. Tem um outro significado aqui
no texto para essa palavra viver ansioso ou ansiosos é que você fica atraído para direções diferentes. Nossas esperanças nos puxam de um lado para o outro, os nossos medos para outro lado, e a tensão se torna algo insuportável. Você precisa então tomar remédio para dormir, você precisa tomar um calmante para sobreviver diante das realidades contrárias na sua existência. O sentido da palavra aqui, ansiedade, é associado à angústia profunda na alma, que significa estreiteza, aperto profundo no coração. Então, quando nós ficamos ansiosos, nós nos sentimos apertados, estrangulados, a ponto de ter sintomas físicos bastante claros: dores de cabeça, dores no pescoço, dores na musculatura, dores nas costas, gastrite, úlcera, e aí a preocupação acaba afetando até o nosso raciocínio e mexe até na nossa digestão. E em alguns momentos na ansiedade nós perdemos até a coordenação motora, de tanto que ficamos ansiosos. A ansiedade é constituída de pensamentos e de sentimentos no coração que são incorretos, por causa das circunstâncias, por causa das pessoas e das coisas. Gente, como é que nós podemos perder uma noite inteira por causa da ansiedade? Não bate. Então, a ansiedade é uma grande usurpadora da nossa alegria em Cristo. Então, Paulo recomenda aqui para que nós tenhamos uma atitude de espiritualidade sadia. Não andemos ansiosos por coisa alguma. Seja no namoro, seja no casamento, seja na situação financeira, seja quanto ao emprego, seja quanto aos filhos, seja quanto ao marido, seja quanto à esposa. Vençamos as ansiedades diante de todos os acontecimentos tristes e complicados na vida, dependendo de Cristo. Quando nós começamos a falar sobre a ansiedade, não podemos falar de fé. Então, fujamos da ansiedade entregando tudo para o Senhor. Salmo de número 37. Salmo de número 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Descansa no Senhor e espera nele. Não te deleites em teus processos próprios, no teu coração mesmo, mas deleite-se no eterno Deus. Qual uma outra atitude? Um coração que tem a oração como prioridade na espiritualidade. Versículo 6 ainda, na parte B, Paulo diz: antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graças. Qual é o remédio, gente, para a ansiedade? É oração, é súplica. Você ora, você suplica, coloca tudo diante do altar e agradece. Está aí o remédio, gente. Antes de você procurar um médico, e aqui eu não estou excluindo essa possibilidade, nós temos essa ferramenta que é divina para tratar, para ajudar. Nós temos o médico, nós temos o psicólogo, o psiquiatra, ok. Mas o principal é isso aqui. O fato de entregarmos o nosso coração na presença do dono absoluto da nossa vida. Paulo ensina a rendermos graças
orarmos e suplicarmos especificamente para baixarmos a ansiedade no nosso coração. Oração é o meio para fugirmos de uma vida totalmente ansiosa, que resulta na incredulidade, que resulta na falta de fé. A oração é a única marca que nos afasta da secularização, porque nós vivemos no meio de um protestantismo cultural, não relacional, não bíblico, que pede para nós, para buscarmos as soluções na sociedade, no que a sociedade tem para nos oferecer. Então os jovens, o que vocês devem fazer? Vão para as drogas, vão fumar, vão para dançar, vão para o sexo ilícito, porque aí vocês preenchem o vazio. Não, em nome de Jesus, não. Esse não é o princípio bíblico. O mundo vive em função dessa secularização, vive uma ilusão, vive perdido. Mas no reino de Deus é diferente. Deus nos chama para o tempo de oração, para que nos libertemos das nossas ilusões, da visão falsa dessa constituição humana, que traz para nós a ilusão de que o homem tem solução, o homem por si mesmo se basta. Não se basta. Por isso nós oramos, gente, mostrando a nossa fraqueza, a nossa pequenez, a nossa limitação, a nossa necessidade do eterno Deus agindo em nós. Nós oramos pedindo perdão, nós oramos apresentando as enfermidades da nossa alma e as limitações que nós temos como crentes, como cristãos. A oração nos convida para um tempo de dependência do Criador. E a oração nos convida para esse centro da vontade do eterno Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E na súplica você aprende a clamar pela voz de amor, pela voz da graça, pela voz da misericórdia de Cristo no seu coração. Na súplica você aprende a pedir ao eterno Deus o socorro diante das suas necessidades, e na súplica você converge a sua mente e o seu coração para um centro que é Cristo. É para Ele que nós clamamos, é para Ele que nós oramos. Oração, gente, é essa entrega que nos faz aprender de Cristo, a descansar nele, a tê-lo como centro na nossa vida. Paulo diz: querem vencer a ansiedade? Coloquem tudo na oração, na súplica, e sejam gratos. Gratos pela alegria, gratos pela presença do eterno Deus, gratos pela ação e mediação do Espírito Santo na vida e no coração de vocês. Coração que tem a oração como prioridade na caminhada. Vamos lá, mais uma atitude. Um coração que tem a paz de Cristo. Versículo 7, e a gente vai caminhando para o final do texto. Versículo 7, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que coisa extraordinária para nós essa realidade da paz. A divina graça de Deus, ela traz paz e tem consequências preciosas para a nossa vida espiritual. Primeira, ela excede todo entendimento. A paz de Deus é insondável em nosso ser. Ela não está sujeita a nenhum pensamento humano. Ela vai para o coração que Cristo quer que vá.
ela não está ligada às circunstâncias da vida, por isso é uma paz que preenche. Esta paz está acima de qualquer compreensão humana, está acima de todo o poder de raciocínio humano. A paz de Deus é um parâmetro que nos ajuda a percebermos se estamos dentro da vontade de Deus ou não. O texto de Colossenses, no capítulo de número 3, versículo 15, diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, orar corretamente, pensar corretamente e viver corretamente, essas são as condições para termos essa segurança e essa paz em Cristo. E tem mais um item que o texto diz: ela guarda o coração e o nosso pensamento, a nossa mente em Cristo Jesus. Ela guarda a nossa alma, porque essa paz é Cristo. Somos guardados pelo poder pacificador de Deus. A paz de Deus é a sentinela dele para patrulhar e guardar o nosso homem interior. Percebam o raciocínio de Paulo aqui, que é muito precioso: alegria, moderação, todo esse processo, vencendo a ansiedade, oração, paz de Cristo no ser. E aí, em último lugar, uma última atitude, um coração que é parecido com o de Cristo. Está aí no versículo de número 8, eu vou ler só o versículo 8, aí você tem o versículo 9 também, com essa perspectiva da paz eterna no nosso coração também. Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor há, nisso pensai. Somos ensinados aqui pelas Escrituras Sagradas a levar todo o pensamento cativo ao temor, à obediência a Cristo. A Bíblia afirma que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós discernimos as coisas espiritualmente falando. E nesse texto Paulo trabalha 6 qualidades que criam um ambiente de paz e nos faz viver um cristianismo parecido com Cristo. A primeira é a verdade. Está aí no texto: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Isto tem a ver com o que é eticamente autêntico, tem a ver com o que é transparente. Cristão é cristão de verdade. Cristão foge da mentira e fala aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto. O cristão verdadeiro, ele tem a palavra sim, sim, não, não. A mentira não tem nada a ver com o nosso discurso como discípulos de Cristo. A segunda é a honestidade. Isto tem a ver com aquilo que é honrado, algo que é de respeito. O cristão sempre é honesto no seu procedimento. Podemos fazer negócios com aqueles que carregam o nome de Jesus. A palavra dele tem que ser sempre uma palavra honesta. Claro que temos os cristãos meia boca, que as palavras não refletem a honestidade, infelizmente temos isso, mas os cristãos verdadeiros, eles têm a honestidade no peito e no coração. Terceira é a justiça. Ser justo, gente, é dar às pessoas aquilo que elas merecem. O cristão sempre é justo no seu viver, justo no seu proceder. Ele respeita o próximo, age com justiça em todos os processos, em todos os aspectos da vida. Ele é justo nas palavras, no trato e nos relacionamentos. Quarta é a pureza. Ser puro é agir com santidade diante de Deus sempre. A Bíblia afirma que nós somos santos no sentido de sermos separados para Deus, e por isso nós andamos com pureza. Minha gente, esse negócio de namoro cristão e os meninos e as meninas
desrespeitando o parceiro, a parceira, sendo que ainda nem são casados. Pureza, gente, pureza está aqui no texto. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro. O cristão anda com a pureza. E o texto sagrado diz: assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também santos em tudo o que vocês fizerem. Mas como é santo aquele que vos chamou, também vós sejais santos. A quinta é o amor. Ser amável é uma característica cativante de um cristão. O cristão é carinhoso, ele é amoroso, ele é atencioso com todos. Pessoas amáveis são cheias de ternura e cativam, abraçam as pessoas que estão ao seu redor. Gente amável recebe pessoas com graça, com afeto e com gentileza. Sexta é a boa fama. Isso é o mesmo que louvável. Então, uma pessoa que constrói a vida não em função de si mesma, mas para a glória de Cristo, tem boa fama. Lembram-se lá da igreja de Jerusalém? Tinha simpatia de todos por causa da boa fama em Cristo. Cristo, na vida daqueles crentes de Jerusalém, chamava atenção, e o grande desafio hoje é vivermos e fazermos tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, amável e de boa fama para a glória de Cristo, para que proclamemos o Evangelho de Cristo. E aí, Paulo termina o texto de Filipenses dizendo para estes irmãos aqui, o que também, versículo 9, aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco em todo o tempo. Meus queridos, estão aí essas atitudes que nos levam a imitar mais o caráter de Cristo, a refletir mais a pessoa e a obra de Cristo em nosso viver. Vocês completam 17 anos. Que essas atitudes sejam a marca da Igreja Presbiteriana em Itapevi, para que as pessoas vejam Cristo em vocês e glorifiquem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.